Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque a maioria das pessoas nunca vai ouvir isso na vida, e é exatamente por isso que passam anos presas no mesmo lugar, reclamando dos mesmos problemas, vivendo o mesmo ciclo de frustração. Mas você não caiu aqui por acaso. Se você está assistindo este vídeo, é porque existe algo dentro de você, talvez esquecido, talvez abafado, mas vivo, esperando apenas um comando. E hoje, com as palavras de Napoleon Hill, eu quero despertar exatamente isso dentro de você. Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas que define destinos. Dedo indicador apontando para a direita, você tem vivido como alguém que está vencendo, ou como alguém esperando permissão para começar? Porque é aqui, exatamente aqui, que a maioria perde a própria vida. Esperando sentir confiança, esperando algum sinal, esperando tudo ficar perfeito, enquanto a vida real passa, e os anos levam embora as oportunidades. Mas Hill dizia uma verdade que destrói qualquer desculpa. O homem só conquista quando age como quem já conquistou. E é aqui que começa a transformação. Imagine comigo. Você acorda amanhã e decide caminhar pelo mundo como alguém que já venceu. Não como alguém tentando, não como alguém pedindo aprovação, mas como alguém que carrega dentro de si um destino inevitável. Como você falaria? Como você caminharia? Como você tomaria decisões? Como você encararia seus medos? Essa é a chave que Napoleon Hill passou décadas estudando nos maiores gigantes da história. E quando você entender isso, sua vida vira outra. Não é mágica. Não é motivação barata. É lei. A mesma lei que construiu líderes, empresários, presidentes, inventores. A mesma lei que diferencia quem faz história de quem apenas lê sobre ela. E é por isso que você não pode sair deste vídeo antes do final. Porque o que você vai ouvir aqui não é um discurso. É um chamado. É uma convocação para que você assuma a postura, o tom e a identidade de alguém que nasceu para vencer, mesmo que ninguém ainda veja isso em você. Aliás, deixa eu te dizer algo que pouquíssimas pessoas têm coragem de admitir. Não existe vitória futura para quem age como derrotado no presente. Ponto final. A sua vida só começa a se mover quando você começa a se mover como alguém que já chegou. E antes de continuar, deixa eu te entregar um presente que pode mudar completamente seu caminho a partir de hoje. Na descrição deste vídeo eu deixei uma lista de livros essenciais, obras que literalmente moldaram a mente dos maiores vencedores do mundo, livros que transformaram operários em milionários, tímidos em líderes, inseguros em visionários. Se você adquirir qualquer um deles ainda hoje, não importa qual, você vai perceber rapidamente que a vida muda quando a mente muda. E esses livros foram feitos para isso. Voltando. Enquanto a maioria vive paralisada, cheia de dúvidas, você está prestes a ouvir um princípio capaz de reorganizar seu destino do zero. Você deve agir como alguém que já venceu ou jamais vencerá. Essa frase é a espinha dorsal de toda a filosofia de Napoleon Hill. É o que separa quem realiza da multidão que apenas observa. E ela vai servir como base para tudo que você vai sentir, pensar e decidir até o fim deste vídeo. Mas eu preciso que você faça um pacto comigo aqui e agora. Não escute este vídeo como entretenimento. Não passe por estas palavras como quem passa por mais um conteúdo qualquer. Ouça como quem está ouvindo um espelho. Como quem está prestes a despertar uma força que já existe, mas estava adormecida. Porque agora, começa a jornada para que você se torne o tipo de pessoa que a vida respeita. A partir daqui, Napoleon Hill vai te mostrar como homens comuns se tornaram gigantes. Como pessoas quebradas reconstruíram destinos inteiros. Como aqueles que se sentiam invisíveis passaram a ser lembrados, reconhecidos, seguidos. E tudo começa por um único ato: assumir a identidade de quem já venceu.
Respira fundo. Ajusta sua postura. Olha para frente. Porque daqui para frente, nada mais será igual. E a partir deste ponto, nós vamos começar. Agora que você compreendeu a porta de entrada, vamos mergulhar no que realmente transforma um ser humano comum em alguém que o mundo não consegue mais ignorar. E quero que você ouça isso como se eu estivesse falando só com você, porque estou. Quando Napoleão Hill estudou centenas dos maiores nomes da história, ele descobriu algo que ninguém antes dele havia percebido com tanta clareza. A identidade vem antes da conquista, sempre. O homem que vence não espera o mundo acreditar nele. Ele acredita em si mesmo até o mundo não ter outra escolha a não ser acompanhar. E talvez esse seja o ponto em que a sua vida tem travado. Você tem esperado sentir algo para agir. Tem esperado segurança, sinais, validação, clareza perfeita. Mas os homens que Hill estudou, eles não esperavam nada. Eles assumiam. E ao assumir, criavam. Quando você começa a agir como alguém que já venceu, algo muda no seu corpo. Seu caminhar muda. Seu olhar fica mais firme. Sua voz ganha peso. Não porque magicamente você virou outra pessoa da noite para o dia, mas porque sua mente finalmente entendeu o comando. A verdade é que todos os resultados externos obedecem ao que você estabelece internamente. E o que Hill chamava de lei espiritual nada mais é do que isso. A vida responde à imagem que você cria de si mesmo. Se você se vê pequeno, o mundo te trata pequeno. Se você se vê derrotado, tudo ao seu redor reforça essa derrota. Mas quando você começa a se mover como quem carrega um propósito, o universo inteiro começa a se mexer também. E é aqui que muita gente se perde. Elas querem que o mundo mude primeiro. Querem ver provas. Querem sentir confiança. Mas Hill deixou claro, essa é a rota da ruína. Quem vence? Vence porque decidiu vencer antes de qualquer prova aparecer. Imagine um homem entrando em uma sala. O primeiro entra inseguro, olhando para os lados, esperando aprovação. Seu corpo diz: eu não tenho certeza de quem sou. O segundo entra com postura, com direção, com presença. Não porque tem mais dinheiro, mais conexões ou mais recursos, mas porque ele já se decidiu internamente. E o mundo reconhece isso. Acredite, as pessoas sentem quando você acredita em si mesmo. É algo que vai além de palavras, é vibração, é presença, é postura. Napoleão Hill dizia exatamente isso. Você deve ser o homem em pensamento antes de ser o homem em fato. Essa frase, sozinha, é suficiente para mudar a sua vida inteira se você a colocar em prática. E sabe por quê? Porque o seu subconsciente não distingue o real do repetido. Ele só entende o que você reforça. E o que você reforça vira hábito. E o hábito vira identidade. E identidade vira destino. Esse é o ciclo que quase ninguém percebe, mas que rege todas as vidas. Pensamento, crença, ação, identidade, resultado. E o erro fatal que a maioria comete é agir como alguém que ainda está tentando. Quem tenta não conquista. Quem tenta não cria. Quem tenta vive preso na hesitação. Você precisa substituir tentativa por decisão. E isso não é arrogância. Não é prepotência. Não é fingimento. É alinhamento interno. É você dizendo ao universo: eu já sei quem eu sou. Agora o mundo pode acompanhar. Napoleão Hill conta a história de Edwin C. Barnes, um homem pobre, sem estudos, sem recursos, mas com uma decisão inabalável. Ele iria trabalhar com Thomas Edison. Ele não mandou uma carta. Ele não pediu oportunidade. Ele apareceu. E se apresentou como alguém que estava ali para se tornar parceiro do maior inventor da época. Isso é agir como quem já ganhou. Não esperar permissão. Não pedir validação. Apenas decidir.
E a vida cede para quem decide. Barnes era pobre, mas seu olhar carregava convicção. E Edison percebeu isso imediatamente. Porque convicção é uma força que atravessa qualquer barreira. Com o tempo, Barnes se tornou exatamente aquilo que ele havia declarado no primeiro dia: parceiro de Edison. E aqui está a parte mais importante dessa história. Ele não era o mais preparado, nem o mais experiente, nem o mais adequado. Ele era simplesmente o mais decidido. E essa é a diferença entre quem muda de vida e quem continua reclamando da mesma vida. E agora, deixa eu te entregar algo essencial. Se você continuar caminhando pelo mundo com postura de dúvida, voz fraca e pensamentos de derrota, sua vida vai sempre refletir isso. Mas se você adotar uma atitude interna de vitória, mesmo sem provas, mesmo sem resultados, suas ações vão começar a criar o cenário que antes parecia impossível. Quero que você entenda isso profundamente. Seu corpo, sua voz, seu olhar, sua energia, tudo obedece ao que você acredita ser. Você quer vencer? Então comece a agir como quem já venceu. Se você espera aprovação, continuará vivendo abaixo do seu potencial. Mas quando você escolhe assumir sua grandeza, mesmo sem evidências, algo dentro de você desperta, e nada mais consegue calar esse despertar. Se esse vídeo já está te despertando de alguma forma, aproveita e se inscreve agora no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e mantém você conectado a conteúdos que podem realmente elevar sua vida. Agora seguimos. Hill dizia que repetir crenças fortalecedoras é como esculpir uma nova versão de si mesmo. Cada frase positiva é um golpe de cinzel na pedra. A cada dia, você vai tirando excessos, quebrando inseguranças, eliminando velhos medos. Até que, de repente, você olha no espelho e já não reconhece mais o homem que era. É assim que líderes nascem. Não é da noite para o dia. É no silêncio. É no início. É no desconforto. É quando ninguém está vendo. Quando você se levanta mesmo sem energia. Quando fala com firmeza mesmo sem acreditar totalmente. Quando age com coragem mesmo tremendo por dentro. É isso que te transforma. É assim que a vitória se constrói. Na repetição da identidade antes do resultado. E quanto mais você repete, mais seu subconsciente aceita. E uma vez aceito, ninguém mais tira. Por isso Hill insistia tanto. Creia primeiro. Fale primeiro. Haja primeiro. O mundo só vem depois. A identidade que você assume hoje comanda a vida que você terá amanhã. Se sua identidade é confusa, seu futuro será confuso. Se sua identidade é pequena, seus resultados serão pequenos. Mas se sua identidade é clara, decidida, direcionada, então nada, absolutamente nada, pode te impedir. E ao longo das décadas de pesquisa, Napoleon Hill descobriu algo fascinante. Os maiores vencedores da história não eram os mais talentosos, eram os mais consistentes. Consistência é a prova física da crença. O homem que acredita, se move. O homem que duvida, espera. E a vida nunca recompensa quem espera. E eu quero que você guarde isso como uma tatuagem na alma. Dedo indicador apontando para a direita, resultados são sazonais. Identidade é diária. Se você acorda todos os dias com a postura de alguém que já venceu, cedo ou tarde, você vence. E mesmo quando falha, porque todo vencedor falha, você falha para frente. Cada erro vira combustível. Cada queda vira instrucal. Cada atraso vira direção. O homem que age como vencedor nunca perde. Ou ele ganha, ou ele se torna mais forte para ganhar depois. E essa filosofia não é ficção. É ciência comportamental. É psicologia profunda. É lei espiritual, como Hill descrevia.
E se você dominar isso, sua vida muda com uma velocidade que você nunca imaginou possível. E eu quero que você imagine agora todas as vezes em que você hesitou, todas as vezes em que você diminuiu sua própria voz, todas as vezes em que você se encolheu diante das circunstâncias. Agora entenda, não foram os problemas que te pararam. Foram as crenças que você aceitou sobre si mesmo naquele momento. Hill dizia: o homem que hesita está treinando a própria alma para acreditar que não é capaz. E isso destrói mais vidas do que pobreza, falta de oportunidades ou qualquer obstáculo externo. Porque o mundo sempre será barulhento. Sempre haverá resistência. Sempre haverá quem duvide de você. Mas nada disso importa se dentro de você existir uma convicção mais alta do que todas as opiniões. Todo grande vencedor é fabricado por dentro. Todo fracasso é instalado por dentro. O jogo nunca começa no mundo, começa na mente. E é por isso que o mundo precisa ver você agir com intenção antes de te reconhecer. É assim que a realidade funciona. A prática diária da identidade. Hill falava sobre isso como se fosse uma lei da natureza. Você quer mudar de vida? Então você precisa repetir a nova identidade tantas vezes que seu cérebro não consiga mais acreditar na antiga. A sua mente é treinável. Ela obedece àquilo que você repete. Se você acorda todos os dias dizendo a si mesmo que está cansado, você será cansado. Se você repete que está atrasado, viverá atrasado. Se você repete que não consegue, sua mente vai te entregar provas de que realmente não consegue. Mas quando você começa a repetir frases como: eu estou me tornando o homem que eu decidi ser. Eu ajo com clareza. Eu me movo com confiança. Eu carrego potência, não dúvida. De repente, suas ações começam a mudar. Sua postura muda. Sua respiração muda. Seu corpo inteiro responde. Porque o corpo sempre obedece à identidade. E a identidade obedece à repetição. É por isso que Hill chamava isso de autossugestão. Não no sentido de ilusão, mas de programação consciente. Você está reprogramando sua mente quando fala consigo mesmo. E se você não falar com convicção, alguém vai falar por você. Ou pior, seus medos vão falar mais alto. E aqui está algo que quase ninguém entende. Você não age conforme suas metas. Você age conforme sua autopercepção. Se você acredita que é alguém destinado ao fracasso, você vai sabotar tudo até confirmar essa profecia. Se acredita que é limitado, você vai viver limitado. Mas se acredita que nasceu para conquistar mais, então mesmo quando cair, vai levantar com velocidade. Você vai persistir com outra força. Vai pensar diferente. Vai enxergar oportunidades onde os outros veem obstáculos. E isso não é otimismo, é programação mental. O homem que acredita no impossível se torna capaz. O homem que duvida do possível se torna fraco. E Hill repetia: você deve agir como quem já conquistou para que a conquista encontre você. Agora vamos tocar em algo ainda mais profundo. Como a crença muda o corpo, a voz e o comportamento. Hill sabia que a crença não é apenas um pensamento. É uma linguagem corporal, uma vibração, um tom. Quando você acredita, você fala diferente. A sua voz não treme. Seu olhar não desvia. Sua postura não se encolhe. A crença dá peso ao que você diz. E quando você age com esse peso, com esse tom, com essa autoridade interna, as pessoas percebem. Elas não sabem explicar, mas sentem. Esse homem sabe quem ele é. E deixa eu te contar algo que talvez ninguém te disse ainda. O mundo respeita quem se respeita. O mundo segue quem acredita. O mundo abre portas para quem já chega como se pertencesse ao lugar. Não é soberba. É certeza. A mesma certeza que transformou Ford,
Edison, Lincoln, Carnegie e tantos outros homens estudados por Hill. Eles não eram os mais preparados. Eram os mais convictos. E a convicção é a força espiritual que muda destinos. Agora quero que você entenda o que acontece quando a crença encontra ação. A ação com fé cria inevitabilidade. O homem que acredita continua. Persist. Avanca. Ele não é parado por obstáculos, é reorientado por eles. Quando Ford ouviu dos engenheiros que seu motor era impossível, ele respondeu com a calma de quem carrega destino. Continuum tentando. Ele não se desesperou, não discutiu, não recuou. Ele agiu como quem já tinha vencido. E o resultado veio, inevitavelmente. Porque a repetição da crença cria um campo magnético ao redor da sua vida. E esse campo começa a atrair oportunidades, pessoas, recursos, ideias e caminhos que antes pareciam invisíveis. Você não vê o caminho até começar a caminhar. Você não sente confiança até agir. Você não descobre sua força até precisar usá-la. O movimento vem antes da clareza. Sempre. E aqui chegamos ao ensinamento mais duro, e ao mesmo tempo mais libertador, de Napoleão Hill. Ninguém se torna grande esperando. Ninguém. Asterisco asterisco. Esperar perfeição é a morte dos sonhos. Esperar condição ideal é a prisão dos medíocres. Esperar confiança é a armadilha dos indecisos. Você só vence quando age como vencedor. Você só se torna forte quando se move apesar do medo. Você só ganha poder quando se comporta como alguém que já o possui. Isso é lei. E se você obedecer essa lei, tudo na sua vida vai começar a se alinhar. Persistência, o motor espiritual dos vencedores. Os homens que Hill estudou não eram apenas confiantes. Eles eram persistentes, quase teimosos. Eles falhavam. E tentavam de novo. E de novo. E de novo. Até que o mundo cedia. E aqui está a frase que resume isso. O mundo não resiste ao homem que se recusa a parar. Você pode não ser o mais inteligente. Pode não ser o mais rápido. Pode não ser o mais experiente. Pode não ter os recursos ideais. Mas se continuar enquanto os outros param, se insistir enquanto os outros desistem, se avançar enquanto os outros desanimam, você se torna impossível de ser negado. O homem persistente sempre chega antes do talentoso hesitante. E é por isso que Hill dizia que persistência é mais espiritual do que emocional. É a prova viva da sua fé. É você dizendo para o universo: eu continuo porque eu sei quem estou me tornando. E a vida responde a isso. Sempre responde. E agora, depois de tudo que você ouviu, existe apenas uma pergunta que realmente importa. Você vai continuar vivendo como a versão antiga de si mesmo, ou vai assumir, agora, a identidade do vencedor que você nasceu para ser? Porque não existe meio termo. Ou você acorda amanhã com postura de grandeza, ou volta para o ciclo da dúvida. Ou você ativa a voz do seu espírito, ou volta a seguir o barulho do mundo. Ou você escolhe a estrada da convicção, ou se perde no labirinto da hesitação. Napoleão Hill passou décadas da vida dele gritando para o mundo algo que, até hoje, muitos não têm coragem de aceitar. A vida só se curva para quem se levanta. A vitória só segue quem já decidiu vencer. A realidade só se transforma quando a identidade muda primeiro. E você precisa decidir isso hoje. Não amanhã. Não quando as condições melhorarem. Não quando você sentir confiança. A confiança nasce depois da ação. A coragem nasce durante o caminho. E o destino nasce do homem que escolhe quem vai ser, antes de ter qualquer prova. Então respire fundo agora. Indiriate a coluna. Levante o queixo. Sinta sua presença. Sinta sua força.
Sinta a energia que começa a nascer dentro de você quando você diz a si mesmo: eu já venci. Agora estou apenas caminhando em direção ao que já é meu. Essa é a chave. Essa é a lei. Essa é a identidade que muda tudo. E deixa eu te dizer uma coisa com toda a verdade e todo o peso espiritual que essas palavras carregam. Faíscas, você não está ouvindo este vídeo por acaso. Algo dentro de você sabe, e sempre soube, que nasceu para mais. Não para sobreviver. Não para rastejar. Não para pedir permissão. Mas para liderar. Para conquistar. Para transformar. Para se tornar referência. Para viver no nível que sua alma já sabe que é possível. E se você chegou até aqui, se você ouviu cada palavra, se algo dentro de você despertou, tremeu, acendeu, então esse é o seu sinal. Não do mundo, não das circunstâncias, mas de dentro, da sua própria consciência, da sua própria essência chamando você de volta ao seu lugar de origem. A grandeza. Agora eu quero te fazer um convite, não para mim, mas para você mesmo. Dedo indicador apontando para a direita, assuma esse compromisso. Haja como quem já venceu. E pare de se encolher diante de um destino que já é seu. E se essa mensagem tocou você, se mexeu com sua alma, se ativou algo que você não pode mais ignorar, então faça agora o que um homem decidido faz. Fuego, se inscreva no canal. Fogo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar. Não deixe essa transformação ficar só em você. Não guarde essa força. Não esconda essa luz. Existem pessoas perto de você que estão vivendo a mesma batalha interna. E elas precisam ouvir isso hoje, não daqui a um ano. E lembre-se, o mundo segue quem se levanta. O destino responde a quem decide. E a vitória chega para quem age como se ela já estivesse garantida. Você já sabe o que fazer. Agora faça. O futuro está esperando o seu primeiro passo. Mas não qualquer passo. O passo de quem já venceu. Vamos juntos. Porque a sua grandeza não é um sonho. É uma decisão.